investidores têm acesso a due diligence, auditoria externa, fair opinion, que é, na verdade, a opinião legal de qual é o valuation da empresa, e, obviamente, também com toda a estrutura de uma banca de advogados, bastante renomada aqui do Brasil, que é o Lefosse, que está acostumado aí a fazer parte de diversos IPOs, tá? Então, a Brain, ela veio, na verdade, para garantir que o investidor possa acessar oportunidades de investimento e que o empresário consiga acessar capital de maneira eficiente dentro do ambiente de negociação, fácil, objetivo e direto, sem intermediário. Então, na verdade, esse título ele surge, na verdade, como uma dívida conversível, algum deles, outros não, mas o que é o mais importante de explicar é que, na verdade, as empresas acessam investidores sem intermediário, as empresas elas conseguem originar suas operações por meio de um ecossistema todo propício a amparar a empresa, e onde, na verdade, a empresa acaba fazendo parte quase que de um nano IPO, um micro IPO, porque nós passamos a olhar a empresa e a preparar a empresa dentro disso com governança corporativa, balanço e várias outras regras que propiciam, na verdade, que a empresa propicie a sua captação e financie o seu crescimento. Lembrando que a Brain é muito posicionada para capital de expansão. Então, nós não fazemos operações com empresas que estejam extremamente alavancadas ou empresas que queiram buscar capital para fazer aquisição de uma segunda estrutura, de um segundo CNPJ. Isso não pode acontecer. Esse capital todo, ele é balizado e tem como objetivo, na verdade, um plano de negócio. Isso é pedido dentro dos nossos documentos para os empresários, o plano de negócio que vai passar por uma auditoria externa, por uma due diligence, mostrando que aquele capital é para expansão. Assim como nós temos, por exemplo, algumas ofertas já em aberto, como por exemplo, a Vitamina Terrestre, BR Surgery e Capim Limão. BR Surgery é uma empresa que está fazendo, por exemplo, uma debenture conversível, e ela é uma debenture porque a BR Surgery é uma SA. Tá? Já a Capim Limão está fazendo uma dívida conversível, na verdade um mútuo conversível. O que difere uma debenture conversível de um mútuo conversível é por conta da estrutura da empresa. Quando a empresa é uma SA, ela faz uma debenture conversível. Quando a empresa ela é uma limitada, capital fechado, ela faz ali o que nós chamamos de um mútuo conversível. Tá? Essas oportunidades, nós temos aqui a Vitamina Terrestre, que já está aí no final, para encerrarmos a captação. Capim Limão, a gente está aí já no nosso segundo mês de captação, e BR Surgery, que vão começar agora a subir, encher os seus potinhos aí, para poder fazerem parte da carteira dos investidores. Tá? Para eu ser o mais breve possível e passar a palavra para o Fernando, nós aqui temos 4 operações encerradas. Rogar Cuidados Permanentes foi um sucesso, Brain Terra Magna 1, outro sucesso, Vira Engenharia, Ponto Alto Mineração, coisas que nós já fizemos na nossa plataforma. Temos mais essas 3 oportunidades em aberto. E para eu encerrar aqui, eu queria só que, vou voltar a falar no final, mas eu queria que todos vocês só pensassem em uma coisa, tá? Todas essas operações que nós fazemos, até então, elas eram fechadas em ambiente privado. Então, o que acabava acontecendo era o quê? Em uma cantada de WhatsApp, ou em um grupo de investidores fechado, como Harvard Angels, ou então GV Angels, enfim, ou então até alguns fundos de Venture Capital, eles compram essas mesmas operações, muitas vezes, porque as empresas ainda não aconteceram. Então, na verdade, se vocês forem comprar por meio de um fundo, essas empresas, como elas já aconteceram, vocês vão acabar pagando um prêmio para alguém. Então, esse prêmio é o que sai muito caro. Então, nós estamos dando oportunidade para o investidor acessar a oportunidade sem taxa de administração, sem taxa de performance, na verdade, passando todo esse yield, toda essa riqueza para o investidor. Então, quando alguém questiona o porquê os investidores sempre questionam nós, então, por que o empresário está disposto a pagar, na verdade, esse yield, pagar esses juros um pouco mais alto, que é o que nós chamamos de high yield no mercado financeiro. Na verdade, esse high yield sempre existiu, ele sempre existe. A diferença é que parte desse capital ficava na mão do gestor, na mão do banco de investimento, na mão da corretora, o que não é ruim, tá? É só outro posicionamento. A Brain não tem um posicionamento de competir com o mercado. Na verdade, o investimento alternativo ele tem que suprir
uma parte da carteira do investidor para ele poder descolar da média por ser um investimento não correlacionado com o mercado de bolsa de valores ou então o mercado de renda fixa, porque no Brasil nós sabemos que o mercado de renda fixa foi sempre muito amparado e muito líquido, porque o Brasil apresentou uma anomalia durante anos para investir em renda fixa. Se você pegar o mercado maduro, vocês investidores pegarem o mercado americano, o mercado europeu, o mercado que não tem, na verdade, juros, que tem quase juros negativos, não tem, na verdade, quase nada de renda fixa, tá tudo em economia real. Então é um pouco disso que a gente defende. Eu vou passar um pouco a palavra para o Fernando Funes aí, nosso gênio da captação, nosso principal braço aí, para ele poder falar um pouco aí, acredito que ele vai falar um pouco da EIM, a Bolsa de Londres, que foi o que nos inspirou a gerar todo o nosso ecossistema. Segue o jogo aí, Funes. Bom, boa noite, pessoal. Bom, a gente vê muita oportunidade nesse mercado, né? Até porque, se a gente levar em consideração a normativa atual, que é 10 milhões de anos, você já consegue englobar bastante empresa, né? E a consulta pública aí que está para sair, se realmente acontecer, aí a gente atende quase todos os segmentos, até grandes empresas naquele primeiro nível acabam sendo enquadradas, né? E qual que é a dificuldade que essas empresas têm hoje no Brasil? É acesso ao financiamento, né? Se você vê aí financiamento público ou é burocrático, você vê o financiamento privado, é muita garantia, você não tem linha para financiamento de capital de giro, então o empresário acaba ficando sem alternativa, né? E aí, se a gente olha para o mercado de capitais atual, né, banco de investimento, bolsa de valores, esse cara que fatura até 20 milhões, quer captar 5, 10, não faz sentido também, né? Os custos ficam muito altos, você não tem volume para operacionalizar isso daí, e muitas vezes as empresas não estão preparadas para acessar esse mercado, né? E muito inspirado em Londres, né, que é um mercado que roda desde 95, né, que veio para justamente atender essa lacuna, né, de pequenas empresas e projetos. A gente viu muita oportunidade dessa normativa, né? Porque essa normativa, ela, de maneira geral, ela permite que a gente emita um valor mobiliário custando, às vezes, até 3 vezes menos que custaria numa normativa 400, 476, que são as mais usadas, né? Então, sob essa ótica, você consegue incluir um grupo de empresas que até então não tinha acesso a esse tipo de financiamento, né? Então, você pega o exemplo de Londres, né? Começou em 95 lá com 10 empresas, 80 milhões de captação. Hoje é mais de 100 bi rodando lá, tanto no secundário de valor de mercado das empresas, como ofertas e follow-ons, né? Você tem alguns números aqui que realmente impressionam, até porque é mercado de toda a Europa, né? Então, você tem muitas empresas estrangeiras, são mais de 95 estrangeiras que se associaram nos últimos 5 anos. Foram 5 bi em IPO e follow-on em 2016. Você tem um estudo que mostra, né, a correlação de crescimento das empresas que fazem parte do IEM, das empresas que fazem parte da bolsa principal, é 7 vezes mais o crescimento, entendeu? Porque é justamente isso que o Caio falou, né? Você tem a oportunidade de entrar na estrutura societária antes da empresa dar aquela escalada vertical de crescimento, entendeu? Então, isso você não consegue entrar em veículo tradicional. Você não tem um veículo desse em prateleira de banco, entendeu? Isso daí é mercado privado que aproveita e quando eles saem o negócio já meio que aconteceu, né? Então é mais uma oportunidade para a gente poder ter um ativo que não tem correlação com esse mercado tradicional que vai rodar mais de 80% da carteira, né? E lá tem várias histórias, assim, você pega a Blue Prism, né, que é uma empresa que desenvolveu um software, né, de automação de processo, então eles estão usando essa tecnologia para substituir a atividade humana em função de back-office, né, eles consideram até uma revolução, assim, que vai tirar muita gente do back-office só no software rodando, né. Eles abriram o capital lá em 2016, fizeram o IPO deles, né, saiu a 78 pounds cada ação, né? Porque lá eles têm um modelinho que é só equity mesmo, que só participação. Eu acho que se um dia a gente vier mercado secundário aqui é uma possibilidade que a gente tem também, né? E aí, 18 meses depois desse IPO, já está rodando nos 10 pounds, entendeu? Tá certo que assim, a empresa entregou vários contratos, né? O negócio, depois que eles captaram esse recurso, a escalada de crescimento operacional foi gigantesca, eles começaram a atender começaram a fazer uma consultoria com a Sempre e depois eles começaram a atender as próprias Sempre e os indicados por eles. E os caras ficaram muito grandes, entendeu? Mas você ter uma operação dessa na Bolsa de Valores, e
com valor agregado, assim, eu acho mais difícil, né? É mais na questão do fluxo mesmo, porque a empresa que chegou nesse patamar de bolsa, ela já passou por vários aportes, já cresceu e deixou rico quem já entrou mais no começo, né? Então, a gente acha que é um mercado que, se aprovar a normativa, aí, se aumentar esses tickets, você vai ter muita oportunidade de montar um ecossistema, um dia se rodar secundário, que é uma coisa que a gente acha que funcionaria muito bem, de a gente ter um ecossistema de bolsa de valores, só que para pequenas e médias empresas, entendeu? Então, é tão bom para o lado do investidor pessoa física que tem a oportunidade de acertar numa história e ter um crescimento robusto desse, e também do lado do empresário, que é mais uma fonte de financiamento que ele tem e que, uma vez você estruturando, fazendo toda a estruturação societária, quando precisar, fiscal, acaba nem sendo muito caro no bolso do empresário, né? Então, acaba sendo bom para os dois lados. Então, por isso que a gente vê como muita possibilidade de crescimento esse mercado, né? E ainda mais com essa taxa de juros aí nesses patamares, por mais que suba aí para 6, eu acho que aquela anomalia, que, como o Caio fala aí, de 2 dígitos, vai demorar um pouco para acontecer, se acontecer, né? E o mercado acionário é aquilo lá, né? Mercado acionário, assim, eu participei bastante, pessoa física que cresceu bastante, o volume de participação na Bolsa, às vezes dá para perceber que eles não estão muito preparados para essa volatilidade, né? Coisa que nesse mercado aí de alternativo você não tem, né? Então, eu acho que na hora que cair no conhecimento do público, vai ser um investimento que muita gente vai buscar. O legal, o Fernando tá colocando isso em pauta, porque nós tivemos, na verdade, dentro uma experiência dentro da nossa própria plataforma aí, que foi uma emissão que nós fizemos, que eu acabei de falar, da Rogar, Cuidados Permanentes, onde nós apelidamos de Rugar, mas essa empresa, quando nós começamos a fazer a emissão, ela tinha um valuation, hoje ela tem tinha uma avaliação de mercado, que hoje ela tem uma avaliação completamente diferente, tá? Ela cresceu muito, a empresa, já em meio a essa emissão. Então, essa questão de acessar a economia real dentro de um ambiente seguro, regulado pela CVM, e mais do que isso, está amparada por um escritório como o Lefosse, e, por exemplo, a gente está aqui na nossa conferência, um dos nossos analistas, por exemplo, o Ibn, ele passa a cuidar da empresa, passa a entender da empresa, passa a fazer o mesmo trabalho, por exemplo, que um profissional do Itaú BBA faz, só que ele está fazendo com uma empresa menor. Então, o nosso posicionamento de mercado é fazer com que os pequenos, na verdade, no Brasil é assim, os pequenos problemas para o empresário se tornam extremamente grandes, porque o empresário ele não tem, na verdade, hoje uma fonte de financiamento plausível que não seja ou ambiente muito grande de um banco de investimento ou de um fundo de investimento, ou então ele tem que ir para tomar dinheiro de capital de giro no banco para poder fazer expansão. Então, quando você toma dinheiro de giro de curto prazo para fazer expansão, você está matando a empresa, porque na verdade você está, ou você está deixando como garantia imobilizado da empresa que vai te esgotar a fonte de financiamento, vai esgotar um Sisbacen, por exemplo, para a empresa poder se alavancar e puxar mais dinheiro, ou então, em uma outra ponta, tomar dinheiro do jeito errado. Então, na verdade, é aquela questão. Existem inúmeras possibilidades dentro, obviamente, do contexto de investimento alternativo, que para o empresário é bom, porque ele tem uma nova fonte de financiamento para reinvestimento, para expansão, para buscar o que ele quer. Na frente, ele vai ter, na verdade, a opção de ter sócio, tá? Obviamente que a opção de ser sócio não é do investidor. Mas imagina só, se esse empresário está tomando capital de um único banco, ninguém conhece a empresa dele, ele vai continuar sendo muito pequeno. Se ele tem ali 100, 200 investidores comprando uma dívida conversível da empresa dele, olha o tamanho do market share que ele está ganhando. Então, esse tipo de coisa é o que propicia, na verdade, uma empresa fazer um IPO. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é mitigando o risco para o investidor, com todo o nosso suporte. Obviamente que a empresa tem que mostrar uma viabilidade, tem que estar no setor plausível. Nós fizemos já setor saúde, fizemos mineração, imobiliário, estamos fazendo agora varejo de cama, mesa e banho,
outro setor de saúde, já no segundo setor de saúde. Agro, nós fizemos a primeira operação do ecossistema envolvendo o agro, acima de 2 milhões de reais, na verdade a gente fechou 3.600 e alguma coisa, e o nosso pipeline, a cada 20 empresas que entram e passam pelo nosso radar, pelo nosso compliance, apenas uma ou duas fazem a emissão. Então, não é qualquer empresa que vai entrar também e fazer. A empresa tem que demonstrar capacidade de pagamento, o plano de negócio da empresa tem que estar muito, muito bem adequado, muito redondo, e é aquilo que o Fernando acabou de falar. A empresa, ela não vai buscar, na verdade, acontecer dentro do mercado, então, na verdade, o empresário não vai buscar crescer com dinheiro errado. Ele passa a tomar o capital de expansão dentro do nosso contexto, com a Brain, e passa a tomar o dinheiro de giro com o banco comercial, que é o que deveria acontecer. Então, ele está fazendo do jeito certo. Então, o que acontece? Nós passamos a organizar a empresa estruturalmente, dentro de balanço, que ela tem que passar ali pela due diligence e tem que passar pela auditoria externa e valuation, porque o que acontece? Se a gente chegar num valuation de 10, por exemplo, a empresa vai ser lançada a 7, porque nós damos 30% de desconto para o investidor poder entrar nesse negócio. Então, vou dar um exemplo aqui prático, mostrando aqui aqui do lado, aqui na tela que eu estou compartilhando, que é o seguinte, por exemplo, a Vitamina Terrestre é uma empresa que, na verdade, é uma distribuidora, que tem um produto a ser vendido, que é sempre capital para estoque, expansão, tá? Que ela estava ali, era um investimento mínimo de 10 mil reais, tá? Com uma rentabilidade alvo de 1,6 ao mês, tá? Com uma curva, então, um prazo determinado dessa operação de 3 anos. Então, ela funciona quase que como uma operação de renda fixa para entrada e depois ela converte em o principal, na verdade, aportado, pode converter em ações da empresa, ou então em participação societária. Assim como a Capinimão. A Capinimão é um caso muito interessante, por exemplo, que é uma dívida conversível, uma empresa que tem 13 anos no mercado em Curitiba. O mercado de Curitiba é um mercado extremamente exigente, por conta de estar no mercado de uma renda per capita muito alta. A Capinimão, por exemplo, ela está metida, ela está inserida em um contexto de um consumo não cíclico, porque ele independe do nível de renda. Então, geralmente, em locais de renda per capita mais alta, esse segmento, por exemplo, de varejo, mais voltado para cama, mesa e banho, ele se sobressai. Então, na pandemia, a empresa se sobressaiu. A empresa teve que se reinventar, começou a vender online e funcionou bastante. Então, a empresa está buscando uma captação de 4,5 milhões de reais, tá? Dentro desse contexto, é um contexto de dívida conversível também. Então, depois dos 3 anos, o investidor pode virar sócio da Capim Limão, empresa que tem 13 anos no mercado e está tomando um capital para poder investir na sua própria verticalização, para poder produzir os seus insumos para poder vender. É uma empresa que já vende, por exemplo, para a Havan e já está negociando com algumas outras redes, e uma empresa que está em plena expansão. Então faz sentido essa empresa ter 4,5 milhões de reais para poder fazer o que ela precisa, que é, na verdade, investir na empresa, gerar o motor da economia, gerar emprego, gerar imposto, gerar tudo o que precisa. Então, para isso que funciona o banco de investimento, para isso que funciona a Brain, para isso que funciona esse capital para a expansão. Então, o que acaba acontecendo? Essa rentabilidade de 1,6 ao mês, ela vai ser paga num cupom semestral, então a 1% ali por mês acumulado. Então, a cada semestre, o investidor recebe todo o seu yield, toda a sua riqueza. Essa estrutura, ela dura 3 anos, como eu já falei, e o que é vital. Não existia até então no mercado a possibilidade do investidor fazer esse aporte, ter uma empresa de economia real na carteira, o famoso private equity, ou o famoso venture capital, que já deixa de ser um venture capital isso aqui, porque a empresa já está no mercado há bastante tempo, mas essa possibilidade do brasileiro investir 10 mil reais, onde, na verdade, antes era só investimento exclusivo no ambiente privado de um grande family office, ou então de grandes fortunas, ou então de um banco de investimento, isso é inovador. Então é isso que a gente trouxe para o Brasil, é isso que a gente busca, essa bandeira que a gente defende, tá? Então a BR Surge é uma SA, é uma sociedade anônima, uma empresa que tem tudo público. Então ela não é uma empresa de capital fechado já. Então ela é uma empresa que ela tem uma maturação de estar soltando uma dívida conversível por meio de um debenture.
Então, por exemplo, talvez vocês estejam comprando o próximo Nossa Senhora de Lourdes, lá que o BTG fez. Então, talvez essa empresa seja um tanto quanto inovadora, porque, na verdade, quem está fazendo essa emissão é a holding da empresa de saúde, que, na verdade, é pioneira nesse modelo de hospital de baixa complexidade, onde tem médicos como sócio. Então, estruturalmente falando, é uma debênture conversível que também é acessível com preço unitário de R$ 10, com 1,6 pago ao mês também, semestralmente, com alvo de 5 milhões. Então, o que acaba acontecendo? Vocês estão comprando um adebênture como investidor, tá? Comprando um adebênture para colocar na carteira, que é de uma dívida conversível, então você vai receber esse juros de 1,6 ao mês pago semestralmente e ainda tem a possibilidade de virar sócio com ações de uma empresa que ainda também, já a BR Surge, ela já é uma empresa que ela está acontecendo. Então, tudo aquilo que eu estou mostrando aqui é economia real. É uma coisa que o investidor pode visitar. O investidor pode visitar a BR Surge e falar, pô, eu sou sócio desse hospital, eu sou sócio desse negócio. A capinha em mão, se vocês quiserem, uma experiência fantástica e única, inclusive, é de visitar, por exemplo, uma empresa como essa, visitar uma das lojas lá em Curitiba e ser recebido pela Elizabeth, que é a proprietária, com um cafezinho e um bolo, porque é assim que ela faz ali. E no outro lado tem o Vilaça, que é o marido dela, que está na expansão, está com a Cleanbel, que na verdade quem faz essa emissão é a holding deles, a Cleanbel, que é dona da distribuidora e também é dona das lojas Capim Limão, e bater um papo com o dono da empresa. Fora que todas essas empresas que eu estou dizendo tem um board muito bem feito. O que é um board? O conselho da empresa está sempre muito bem amparado, muito bem assistido. Tá? Então, estruturalmente falando, nós temos acesso a essa empresa. Então, o investidor ele passa a fazer parte de um mundo de economia real onde só os private equities estavam envolvidos ou venture capital. Então, ao invés de você investir por meio de um fundo, você consegue investir ali sozinho, com autonomia. Eu acho que a própria, assim, eu bato palma sempre para a XP, para o BTG, para toda essa turma, porque, na verdade, a XP, ela aplicou a desbancarização e ela deu para o brasileiro a autonomia de poder escolher o que colocar na sua carteira e deixar de lado o gerente de banco. Então, passou a dar bastante autonomia para o brasileiro no que envolve e correlaciona toda uma carteira. E ali teve um conceito de desbancarização. O que nós estamos aplicando agora é o conceito de desintermediação, tá? Obviamente com tecnologia, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode sugerir, senão eu passo para frente aqui. Não, Caio, até voltando na vitamina terrestre, né? Você vê assim a conversão, né? R$10 mil você consegue converter em 0,11, né? É muita coisa para R$10 mil se você vê a possibilidade de crescimento dessa empresa, né? O valor foi determinado em 10 milhões. Uma empresa que tem projeto de exportação, nacionalizar lá fora o produto, entendeu? Então, uma empresa nesse estágio para crescer 5, 6 vezes em 3 anos é totalmente factível, né? Então, é uma oportunidade que a gente não tem na bolsa, uma oportunidade que a gente não tem no banco, dificilmente a gente vai ter no fundo, se tiver, vai ser pulverizado com outras empresas. Então, aqui a gente consegue escolher a tese de investimento que a gente gosta mais, entendeu? E essa possibilidade de virar sócio lá na frente, que eu acho que é algo que realmente vai diferenciar o ativo na carteira. Pode seguir, Caio, o que você ia falar depois agora? Não, acho que uma coisa bastante importante para explicar a todos os investidores ou a todos os presentes aqui é que é o seguinte, nós também estamos dentro de um contexto de explicar aos investidores o que é esse novo mercado, o que é o investimento alternativo. Então, nós temos aí o nosso time tanto de análise quanto o nosso time muito mais da parte comercial, que envolve aí sendo tocado pelo Fernando. A gente tem o Newton, o Lune, o Alessandro, que estão dispostos aí a atendê-los. Acredito que Newton dando um tchau aí para a turma, justamente para a gente poder disseminar esse conhecimento e para tirar dúvida. Então, nós não estamos aqui para poder majoritariamente brigar com ninguém. Não é isso que nós queremos. Brigar, que eu digo, é peitar mercado, é falar que, na verdade,
eu fiz mercado há muito tempo, eu andei Faria Lima há muito tempo, assim como Funes veio de Itaú BBA, tem uma puta história, nossos outros sócios têm uma baita da história também, e todos os nossos parceiros também. Então, o que a gente está aqui é para realmente aplicar a desintermediação e buscar uma parte do portfólio do investidor que não se correlaciona com bolsa. Então, na verdade, a gente tá propiciando a capacidade de potencializar um portfólio. Então, esse tipo de estrutura me deixa assim, uma regra bem clara. Eu acho que o conceito de mercado alternativo, quando as pessoas perguntam o que é um investimento alternativo, né? Todo e qualquer um terreno é investimento alternativo. Se eu estiver comprando um avião para fazer timesharing, isso aí vai funcionar como investimento alternativo? Não sei, mas para nós o que a gente defende é que o investimento alternativo é um valor mobiliário, todo e qualquer valor mobiliário, com dispensa de registro que não é correlacionado com o mercado de ações ou mercado de renda fixa. Tá? Então, vocês estão investindo em algo que não se correlaciona com o que muitos já têm na carteira, que é a renda fixa majoritariamente e um pouco de bolsa. E quando eu falo renda fixa, eu estou colocando também as próprias debentures, CCR, CRI, CRA e tudo mais. Eu passei bastante tempo fazendo isso da vida, até com o próprio Fernando e outros sócios que nós temos fazendo CRI, CRA e tudo mais. Então, a gente buscou no mercado solucionar dois problemas óbvios, onde o empresário não tinha acesso, o investidor não conseguia também acessar na outra ponta. A gente está juntando os dois, o útil ao agradável, para poder ter uma fronteira eficiente aí de portfólio, de carteira de investimentos. Eu acho que é um pouco do que a gente veio pregar, tá? Acho que se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto a dúvida. Se o Fernando quiser dar uma completada sobre algum dos deals aí, das três oportunidades que nós temos aí, tá aberto aí, Fernando. Legal. Eu não sei se vocês já deram uma olhada aí nas ofertas, né? Mas a vitamina terrestre, que é a que está rodando um pouco mais tempo, né? Acho que é uma história bem bacana aí, é um produto que realmente é inovador, uma tecnologia que ele consegue se diferenciar dos demais, né? E acho que é um mercado aí que você tem uma exploração muito forte lá fora, né? A gente andou fazendo uns estudos, você tem muitos países na Europa que não tem produção de carne, não tem produção de leite, consequentemente não tem esse adubo orgânico, né? E hoje é uma tendência, né? Uma tendência que realmente, não só aqui no Brasil, como lá fora também, o pessoal tem procurado esse tipo de produto, né? E todos os estudos que a gente fez aí, a gente chegou à conclusão que é um produto aí que vai chegar bem competitivo na rede, né? E então essa é uma possibilidade que a gente enxerga aí como muito positiva, né? Assim como as outras, né? Que nem o Caio falou, né? Eu já até perguntei, a gente acaba gostando de tudo porque tanta coisa que chega, a gente aprova bem pouco, então cada um tem a sua peculiaridade, né? Acho que a BR Surge também, setor de saúde, acho que não dá nem falar, né? O crescimento tem sido robusto ano após ano, né? Envelhecimento da população e esse conceito de segmentação de tratamento hospitalar, né? Que é um conceito que eles trazem nos Estados Unidos, já se mostrou muito eficiente, né? No próprio podcast, né? O pessoal comenta 70% dos custos do hospital está no pronto atendimento, está na UTI, está na sala de cirurgia de alta complexidade, né? E a tecnologia também na medicina torna uma cirurgia que hoje é alta complexidade e no ano seguinte vira baixa, né? A bariátrica é um exemplo, né? Os caras hoje fazem corte de 2 centímetros e liberam no mesmo dia. Então, eles perceberam que com 80% das cirurgias, você não precisa dessa estrutura. Então, você monta uma estrutura específica para o que você quer fazer, que são cirurgias eletivas, né? Você tem uma estrutura de custo muito menor do que o hospital de administração geral, que é 95, 99% do Brasil. Então, você consegue ter uma eficiência muito maior e uma margem, consequentemente, muito maior também, né? E então é uma ideia realmente inovadora que tá vindo para ficar no Brasil, né? A própria Ruga tem essa ideia também, né? Atendendo só longa permanência, né? De baixa complexidade, com uma estrutura de leito mais baixa, né? E recebe demanda da própria rede hospitalar.
Então, a gente sempre busca essas histórias, né? Essas teses assim, que não é só a parte financeira, né? A gente procura olhar o todo, né? Todo o planejamento estratégico, se é um crescimento factível, né? Então, isso a gente faz através desse planejamento e das diligências também que acabam sendo consequências de tudo isso, né? Então, é aquilo, é uma novidade, né? 2 anos a gente não tinha a menor possibilidade de acessar esse tipo de investimento. Então, a gente está procurando dar um caráter assim de empresa abrindo capital na bolsa, né? Então, a gente está replicando esse modelo, mesmo que a normativa não peça, né? Eles não pedem para a gente fazer com LEFOS, não pede para fazer valuation, mas a gente quer mesmo mostrar que realmente aquela tese vale aquilo, entendeu? Então, são produtos que com certeza eles vão encontrar em corretora e em banco, né? Então, a gente está aí à disposição, se alguém quiser entender um pouco mais de alguma ou outra história, mas, assim, eu vejo potencial em todas elas, né? Todas elas têm algum ponto aí que realmente faz a gente pensar e colocar na carteira. Ô, Funes, acho que o José Nilson tinha acho que levantado a mão, se tiver alguma questão para a gente poder solucionar. Às vezes a dúvida de um é de todos. A gente fica aberto aí para poder responder. O Fernando, Pois não. é bom também lembrar o pessoal, né, que no caso da VV a gente já captou já mais de 960 mil reais, né? A gente já está quase batendo já o mínimo para fechar essa captação, e alguns investidores meus já estão nessa live, né? Deixar para eles olhar com carinho, né, a oferta. A gente está para fechar já, que nem você comentou assim das ofertas em aberto, é a que está dando mais participação de percentual, e deixar esse convite para o pessoal rever a VT antes que ela feche, né? Por essa semana ou a outra, não é isso que você comentado? Eu acho que a gente está faltando pouco, né? Aí, a partir de 1 milhão, a empresa ela já pode pedir encerramento. Então, se completar na sexta-feira, a partir de segunda, a qualquer momento pode fechar, tá? E aquilo que o Newton falou, né? 0,11 de participação para 10 mil reais realmente é uma relação muito boa, né? Uma empresa aí que tem um planejamento bem forte aí de crescimento num produto que é inovador e que é uma tendência no mercado, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu dê uma ligada amanhã para explicar, tem o próprio podcast, né, com o Caio, com o Vitor, que fala aí sobre as estratégias de distribuição, né? Realmente é uma oportunidade aí que tá disponível e a gente acha que não, de repente não deve demorar muito também, né, para fechar. E falando em distribuição, é bom lembrar que ela está hoje na gôndola ali da Leroy Merlin, do Extra, da Lojas Americanas, possivelmente da Amazon também. Então é um canal de distribuição Na Pets, já tá na Pets, já tá na Pets, na Amazon, na Magalu. E tem até o vídeo lá também, né, mostrando a eficiência do produto, aquela plantação de morango de estiva lá, né, fizeram um teste, né, e realmente parece que o produto ele é diferente, né. Tem dentro de uma série de outros fatores, a vitamina terrestre, ela, por exemplo, ela chegou o Eduardo, né, que foi quem inventou a vitamina, quem ali idealizou tudo e é também o dono da fazenda, que se torna parte societária da VT Distribuidora, que é a emissora do título. Ele conseguiu chegar à umidade zero do esterco com tecnologia. E também já, porque ele é um adubo orgânico, por exemplo, porque a vaca ali, ela só bebe água do rio e come pasto. Então, chama vitamina terrestre porque é o único adubo que você joga na terra, por ele ser com zero umidade, assim que você joga água, ele não perde nenhum tipo de vitamina e mineral e vai direto para a terra. Então, se vocês entrarem no nosso Instagram ou entrarem no próprio site da vitamina, tem algumas coisas, por exemplo, de fazenda de morango antes e depois, de pasto mesmo, antes e depois de vitamina. Então, por que essa embalagem, que a vitamina tem uma embalagem que é apta à exportação, por exemplo? Porque, na verdade, como ela tem umidade zero, ela não solta nenhum tipo de gás.
e por isso pode ser embalada em quase naqueles pacotes de proteína, ou aqueles pacotezinhos de leite. Então, como ele não solta cheiro, ele consegue ser exportado, consegue ter ali, na verdade, uma validade extremamente longa, para não dizer infinita, mas é longa, e já tem, por exemplo, o Marcos Palmeira, por exemplo, é um camarada que ele defende muito essa questão do orgânico, ele utiliza a vitamina terrestre nas fazendas dele de orgânico. Então, é bastante interessante. Falando um pouco da capim-limão, só para a gente passar, uma coisa interessante é que a capim-limão ela tem patenteado o nome capim-limão para o cheiro, aqueles cheirinhos que vocês veem, de umidificadores, de ambiente e tudo mais. Fora isso, ela está no segmento de cama, mesa e banho, onde, na verdade, tudo aquilo todo o seu material, toda a sua matéria-prima, ou todo o seu produto para alta renda. Então, a empresa já está aí apta a exportar também, e envolve muito ali o investimento também vai para investir na fábrica e no padrão de exportação. BR Surgery também é uma empresa que está fazendo essa captação, já tem a BR Surgery, inclusive, nesse primeiro ano, a gente dá até os parabéns para a empresa, que no primeiro ano eles já foram um sucesso. A empresa ela já está com faturamento bastante plausível, ela já é uma empresa que está um pouco maior do que o nosso tamanho até, a gente está fazendo essa emissão porque, como o ano fiscal passado a empresa ainda era quase que era ainda um protótipo, a gente tem que pegar a demonstração passada e não a demonstração desse ano. Então, como a gente emitiu essa debênture, a empresa emitiu a debênture e nós estamos na distribuição o ano passado, em dezembro do ano passado, ainda estava apto a fazer isso, mas a empresa já está com um bom faturamento, e o que é muito interessante para o investidor ser sócio, por exemplo, da BR Surgery, porque é uma empresa que está bastante maturada. Inclusive eu aconselho aí a quem pode visitar lá na Saúde, o hospital da BR Surgery, porque a BR Surgery já tem um hospital, visitar o hospital da BR Surgery para poder entender um pouco lá. Qualquer coisa pode ir lá falar com o Diego, o Roberto, que estão aptos aí a atendê-los e vão, na verdade, falar bastante sobre a empresa. O Roberto Dias, inclusive, é um camarada que é bastante ativo em rede social, no LinkedIn principalmente. Tem várias coisas que ele escreve da própria empresa, ele é fanático pela própria empresa, assim como o Diego Moreno, que é o CFO da empresa, também é fanático pela empresa. Eles entendem só tudo desse segmento, isso é muito bom. E faz total sentido, assim como o Capim Limão também. Quem quiser visitar, eu convido a tomar o chazinho e o bolinho da Beth, que faz total sentido, que ela é uma pessoa fantástica. Ela me lembra muito a Luísa Trajano, ela tem uma pegada de Luísa Trajano, assim, no negócio. O podcast que eu fiz com ela é bastante interessante para vocês entenderem como funciona a empresa. Eu fiz com ela e com o marido dela, o Vilaça, uma pessoa também incrível, muito preparado e muito pragmático, assim. São dois empresários que têm duas visões diferentes tocando o mesmo negócio, né? Ela tem uma visão muito da paixão do negócio, que ela construiu o negócio, e ele tem uma visão muito, pode ser bom e bonito, mas se vender, para mim, é muito bom. Se não vender, não é bom. Então, é um analítico, com um ambiente analítico com uma ótica muito positivista no outro lado. E também fiz da Capim Limão, fiz um outro podcast legal de ouvir, que foi com o nosso amigo Cícero. O Cícero fala um pouco do drive da empresa, como a empresa vai se comportar nos próximos anos. Isso é muito bom. Fiz também o podcast da BR Surgery, foi muito legal, que eu fiz com o Diego Moreno, fiz também com o Roberto Dias, e ali muito preparado. Parece uma conversa de pré-IPO de uma empresa, porque eles são muito preparados mesmo, e exigi muito deles naquela conversa, e foi muito bacana. VT, eu fiz também 2 da VT Distribuidora. Eu fiz um com o Eduardo, que é o idealizador da VT, falando um pouco da paixão pelo negócio, como ele fez a empresa, como realmente ele tirou do esterco o dinheiro, como ele fez o esterco virar ouro. Isso foi muito legal, assim, até emocionante falar com ele. Um outro podcast que eu fiz foi também da Vitamina Terrestre, falando com o Vitor, que o Vitor é o responsável comercial, diretor comercial da VT Distribuidora, que é uma máquina, assim, ex-banker do Deutsche Bank, ex-banqueiro do Deutsche, em Nova York, trabalhou no Private Equity, estudou no Babson College,
é um cara de Boston que está bem preparado, é aquele Golden Boy mesmo de Goldman Sachs, assim, é muito bom, é um cara puramente mercado e decola muito a águia fazendo negócio. Então, aí são 3 oportunidades muito boas aí que eu deixo para vocês, para poder fazerem parte desse nosso ambiente. Convido vocês aí a transformar a carteira de alternativa de vocês e dar um espacinho para nós, uma chance para nós provarmos aí para vocês, investidores, que faz total sentido ter uma carteira diversificada e que Ray Dalio lá com a Bridgewater e Stephen Cohen com a Point72, toda a turma aqui do Astela, alguns outros fundos que eu admiro tanto. Astela, assim, procurem depois a Astela. Os caras são muito bons, sou fã dos caras e eles têm uma cabeça muito boa de investir em empresas que ainda não aconteceram. Então, vou usar um pouco do jargão deles e vou falar, eles investem em empresas que ainda não aconteceram. Nós fazemos a distribuição de empresas que ainda não aconteceram, isso aí é fantástico. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, deixa a palavra para o Funes encerrar aí o nosso braço, perna e cabeça de distribuição e o que pensou em todo o nosso ambiente de distribuição eletrônico, tá tudo na cabeça dele, ele é muito bom nesse pitch. Bom, pessoal, estamos à disposição aí, se alguém quiser esclarecer mais alguma dúvida, a gente tem o pessoal aí para o Newton, o Lune também, qualquer dúvida a gente está à disposição. E é isso, cara, acho que o Caio falou tudo aí, é um mercado que deve crescer bastante, acho que até maio, junho, as consultas que todo o mercado fez com a CVM aí até mês passado devem ter resposta, então acho que muita coisa pode mudar, então a ideia é ficar próximo para a gente poder ir apresentando as novidades para ver se encaixa na carteira de vocês. E se vocês quiserem aí nos conhecer pessoalmente, vai ser um prazer. A gente tem aí escritórios em alguns lugares, temos em São Paulo, onde o fundo está, nós temos em Fortaleza, temos em Niterói, temos no Rio de Janeiro, lá onde era a Torre Almirante da Petrobras. Do contrário, podem ligar, se conectar conosco, vai ser um prazer atendê-los e sejam bem-vindos aí à Brain. A gente está aqui disposto a oferecer oportunidades para vocês e garantir que os investidores acessem oportunidades de maneira direta, aplicando a desintermediação e que as empresas busquem capital para expansão e cresçam cada vez mais. Tá bom, pessoal? Acho que se alguém tiver alguma dúvida, vou dar um tempinho aqui no final para poder tirar. Se não, boa noite a todos aí, muito obrigado.